Olá, boa tarde a todos. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todas as tardes, a partir da 1h, a gente repassa aqui as cotações dos principais mercados agrícolas, mercados futuros, mercados físicos, de todos os principais produtos do agronegócio brasileiro, os principais commodities, mercados futuros e mercados físicos no interior do Brasil. E a gente começa hoje com um alerta aqui para os produtores do Centro-Oeste, também do Nordeste e Norte do país. A umidade do ar está baixa nessas regiões e o risco de incêndio é muito grande. Ontem, na região de Tangará da Serra, uma grande área foi queimada, lá no Mato Grosso. O meteorologista Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro aqui do Agrimercado, passou por Desciolândia, fotografou e mandou as imagens para a gente. Dê uma olhada. Cadê as imagens? Não tem, apagaram o fogo então. O fogo queimou mais de 10 mil hectares em 8 fazendas, ficam na margem da MT-480, que liga Tangará da Serra com a BR-364. O fogo começou na palhada do milho e engoliu também 3 tratores, uma carreta e uma colheitadeira. Olha aí, até a safra de milho foi atingida aqui, risco, portanto, de incêndio lá, porque o clima está muito quente lá no Centro-Oeste, não é só em Brasília não, pega as lavouras também, olha aí. Bom, e a gente aproveita para dar a previsão do tempo para o Centro-Oeste, para ver como é que fica as condições da meteorologia para essa região extremamente importante para a agricultura brasileira. Vamos acompanhar. Previsão do tempo. Tá na mão? O Brasil sofre com o tempo seco, a falta de chuva, o centro-oeste do país aí tem tempo aberto nesse sábado. Podemos ver que os 3 estados vai respirar aí um ar um pouquinho mais quente, já que a temperatura fica um pouco mais elevada. E essas altas temperaturas favorecem aí o aparecimento de pragas no algodão. O dia já começa abafado, com 20 graus no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Já durante a tarde, a temperatura chega até os 36 graus na faixa oeste do Mato Grosso. Muito calor, mas nada de chuva. Os próximos 5 dias serão completamente secos sobre todo o centro-oeste e os meteorologistas acreditam que só a partir da 3ª semana de agosto é que vem chuva por aí. Clima quente todo o Centro-Oeste e o clima lá em Brasília continua também esquentando cada vez mais. Isso, claro, tem implicações na economia como um todo. Falando em economia, o IBGE divulgou hoje a inflação do mês de julho. Uma inflação que atingiu 0,6%, retrocedeu um pouquinho em relação a que se tinha até o mês de junho, mas o acumulado do ano continua bastante elevado. Acumulado desses 7 primeiros meses de 2015, 6,8%. Ou seja, só desses 7 meses aqui nós estamos acima da meta para o ano todo, ou seja, a antiga meta para o ano todo que era 6,5%. Meta máxima, a meta do centro da meta da inflação era 4,5%, ou seja, está muito longe disso. E a anualizada aqui, 12 meses, últimos 12 meses, 9,56%. Portanto, praticamente o dobro da meta básica da inflação para esse ano, ou seja, continua extremamente elevada e isso que tem levado o Banco Central a esses aumentos sucessivos aqui na taxa de juros, tentando controlar a inflação e não tem conseguido até agora. Câmbio hoje operando em queda, leve queda, 0,7% nesse início de tarde, a R$ 3,51. A Ibovespa, o índice Ibovespa operando forte baixa aqui, claro, refletindo toda essa preocupação com as incertezas da economia, que são derivadas das incertezas da própria política. Clima muito quente lá em Brasília em termos de disputa do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, com o Executivo. Ibovespa, portanto, com queda de 2,6% a 48.729 pontos. E o dólar operando em queda. Mas a gente vai conversar agora com um especialista para ver o que está acontecendo com o dólar e por que está caindo um pouquinho nesta sexta-feira, início de tarde. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o consultor de valores imobiliários da Global Hedging, Wolfgang Walter, nosso parceiro aqui no Agrimercado. Boa tarde, Wolfgang. Obrigado por participar mais uma vez do nosso programa. O que está acontecendo com o câmbio hoje, Wolfgang? Boa tarde, Simar. Boa tarde a todos. É dia de grande volatilidade hoje, né? A notícia ontem do Banco Central de, vamos dizer, ficar neutro no mercado, né? Porque, vamos lembrar, o Banco Central tem posições de dólar comercial, né? Vamos dizer, o dólar real. Ele tem posições derivativas, né? Que são os swaps do Banco Central, né? Okay. Então, as reservas do Banco Central são em moeda forte, estão lá fora aplicadas, né? Essas reservas o Banco Central não tem mexido praticamente, a não ser vender com recompra nos momentos que falta papel moeda no mercado. Vamos falar agora dos swaps, que são os derivativos, né? Então o Banco Central
ele vendeu muito esse instrumento, que equivale a uma venda de dólar, no ano passado especialmente, né? O que criou uma posição vendida de cerca de 100 bilhões de dólares, bastante substancial, né? Lembrar que a reserva dele é em torno de 360 bilhões do dólar físico, né? Do dólar real, e ele decidiu então começar a recomprar essa posição de derivativos, fazendo uma rolagem, ou seja, como ele não está recomprando tudo, ele vende menos do que ele está liquidando no mês, o que equivale a uma compra. Ele começou devagar, né, e ele vinha recomprando cerca de 40% da posição todo mês. Nos meses que houve fluxo de entrada, vamos lembrar, abril, maio, até junho, por aí, essa estratégia foi ok, né? Ou seja, ele manteve o dólar relativamente estável, mas agora em julho, essa compra de 4 bilhões de dólares pelos derivativos, mais toda essa crise que está em volta do mercado, realmente estava puxando muito dólar. Bom, a decisão dele de ontem de ficar neutro no mercado, ou seja, ele está simplesmente rolando as posições, o que está vencendo ele dá uma ponta de venda, causou no começo do dia uma queda do dólar. Até agora, vamos dizer que isso ainda está prevalecendo sobre outras coisas. Eu explicaria um pouco essa postura, e o Banco Central de fato sinalizou que acima de 3,50 ele não ficaria muito confortável com essa taxa do dólar, né? E ele, vamos dizer, passou uma postura neutra. Não vamos confundir que ele não está vendendo, ele simplesmente, vamos dizer, ele está rolando durante o mês o que ele vai liquidar no final do mês. Então ele está neutro. Até ontem ele ainda era comprador, certo? Então, quer dizer que, de qualquer forma, é uma sinalização importante aqui para o mercado, especialmente para os nossos produtores aqui, que costumam esperar pela oscilação do dólar aqui para programar suas vendas de soja, de milho, de outros produtos aqui que são dolarizados aqui. Pode ser uma sinalização de que passou de 3,50, fique de olho, fique alerta. Exatamente. Bom, não quer dizer que o dólar vai parar aí, porque, vamos dizer, o Banco Central ainda não entrou numa postura de vender, né? Ele está, vamos dizer, neutro. Ele acha que ele não deve comprar mais agora para não atiçar mais o mercado. De fato, até estranha essa postura dele, né? Ou seja, se ele vem recomprando dólares com dólar em forte alta, isso não faz muito sentido. E uma das funções que ele diz ter é reduzir a volatilidade do mercado. Esse fato estava aumentando. Então ele está neutro ao mercado. É claro que existem fatos, vamos dizer, ou eventos que podem acontecer em torno de impeachment e outras coisas, né, que podem levar o dólar ainda mais acima, né? Sim. No curto prazo, eu acredito um pouco difícil o Brasil perder aqui o seu grau de investimento, que seria realmente trágico. Uma das agências, lembrar, Standard & Poor's, ele disse que daria um certo tempo para o Brasil tentar manter o que ele prometeu em termos de fiscal, né? Ou seja, o governo equilibrar suas contas. E talvez levaria isso até o ano que vem, dentro de um cenário normal. Não vou dizer que esse cenário está muito normal, ele pode eventualmente fazer um rebaixamento para não investimento, não grau de investimento, levaria o dólar. Outros agentes de risco ainda não se posicionaram a respeito, mas a questão mais preponderante aqui no curto prazo é se vamos ver ou não, possivelmente, um impeachment do governo, da presidente, e isso poderia levar momentaneamente o dólar a um pico de mercado, mas já está sinalizado, é um pontinho aí para marcar, né? Esses 3,50 aí, olhando para o ano que vem, ou seja, no dólar futuro, já tem dólar futuro acima de R$4, dependendo do vencimento. Já tem, dependendo do vencimento, ou seja, mais da metade do ano para frente, a gente já vê um dólar nessa faixa aí. Especialmente quando ele vai um pouco mais para cima, né? Ok, vamos continuar acompanhando. A semana que vem possivelmente promete mais volatilidade em todos os mercados, particularmente no câmbio. Bom, eu conversei com o Wolfgang Walter, que é consultor aqui de valores imobiliários da Global Hedge, desculpe, é o Wolfgang. É difícil gravar o nome aqui, eu acabei me esquecendo aqui. Obrigado, Wolf, pela participação no programa. Uma boa tarde para você, bom fim de semana e até a próxima. Uma boa tarde a todos, aí, bons negócios. Ok, obrigado. Global Hedge, não vou esquecer mais, hein?
Bom, vamos ver os nossos indicadores aqui, que a gente costuma apresentar aqui todos os dias aqui, as principais referências de mercado aqui, em alguns pontos específicos aqui do território nacional, que sinalizam praticamente o comportamento das demais praças. Vamos começar pela soja? Soja aí, Paranaguá, operando em alta, 1,3%, o câmbio é um dos responsáveis por isso, alta forte ontem, principalmente, está caindo um pouquinho agora, mas os preços estão ainda refletindo o comportamento de ontem, que foi de alta bastante significativa. R$ 79,00, portanto, de Paranaguá, chegou a bater em 80 ontem, inclusive, e com alguns negócios. Vamos ver milho. Milho Paranaguá também alta, né? Alta bastante expressiva aqui, a R$ 30,00, agora 5% de alta sobre ontem. R$ 30,00 lá no Porto, preço de referência aqui para a exportação de milho safrinha, milho segunda safra. Vamos ver o próximo produto aqui rapidamente aqui. São indicadores que a gente mostra todos os dias. Café Robusta lá em Londres, queda de 1,2%. Sul de Minas Gerais, mais 1,1%. Mercado físico subindo ontem em função de alta em Nova York, mas especialmente por causa do câmbio aqui, que realmente teve um impacto grande nos preços internos. Próximo produto é boi gordo BMF operando em queda, 0,3% a R$ 144,05 por arroba. Noroeste Paulista aqui, preço também caindo um pouquinho, 142, também 0,7% de queda em relação a ontem. Próximo produto, o que nós temos aí? Cacau, Ilhéus lá na Bahia, 118, é isso? Preço estável, sem alterações em relação a ontem. Preço no disponível. Próximo produto é arroz, né? Arroz agulhinha posto em São Paulo estabilizado, R$ 84,00. O arroz em casca em Alegrete, Rio Grande do Sul, também estável, a R$ 32,80 nesta sexta-feira, final de semana. Vamos ver o feijão? Feijão lá, feijão carioca, posto em São Paulo, R$ 120,00, preço estabilizado, sem alterações em relação a ontem. Farelo de soja posto lá em Ponta Grossa, no Paraná, também com estabilidade, R$ 1.000, 180 a tonelada, sem alterações, portanto. Bom, a gente vai por um breve intervalo, em seguida a gente volta com cotações nas bolsas de mercadorias de futuros lá no exterior, para dar uma panorâmica aqui de como é que estão os mercados lá fora. Bom, a gente volta em seguida. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Bom, vamos dar uma repassada para ver como é que estão as bolsas internacionais, o comportamento das bolsas agora nesse início de tarde. Destaque aqui para a soja operando em alta, caiu ontem, agora está recuperando. Soja em alta de 1,7% na Bolsa de Chicago, há poucos minutos atrás, portanto com alta bastante expressiva. Milho com alta de 0,6%, o trigo está operando com leve baixa de 0,1%. Destaque importante na Bolsa de Nova York é o café, alta forte de 3,1%. O açúcar operando em alta também de 0,5%. Suco de laranja, 0,9%. Cacau, 0,4%. Boi aqui na BMF com queda de 0,2% nesse início de tarde. Bom, destaque para a soja é o seguinte, a soja agora muito especulada em função do tamanho da safra americana. Lembrando que quarta-feira sai o relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma nova estimativa, um novo levantamento oficial aqui do tamanho possível, previsível da safra americana, depois dos vários problemas sofridos no início desse ciclo, com excesso de chuvas que realmente prejudicou a produtividade. Algumas consultorias já divulgaram alguns números antecipados aqui, prevendo, no caso da soja aqui, uma queda de 3 milhões de toneladas em relação à última estimativa do USDA e cerca de 5 milhões de toneladas abaixo da safra do ano passado. Milho a mesma coisa, a expectativa de uma produtividade menor, se fala aqui de redução de 3 a 6 milhões de toneladas em relação ao número oficial do USDA e cerca de 20 a 23 milhões de toneladas abaixo da safra do ano passado. Lembrando que, além da produtividade, houve queda também na área plantada com milho nos Estados Unidos esse ano. No caso do café, o que está influenciando o mercado, especialmente hoje aqui, com essa alta bastante forte, é a especulação com o tamanho da safra brasileira. Isso já começou há alguns dias e hoje saiu uma previsão, não bem oficial ainda, mas uma opinião do CNC, que é o Conselho Nacional do Café, falando que a safra está mais para 40 milhões de sacas do que para os números maiores, aqueles divulgados pela Conab há algum tempo atrás, que estava em torno de 45 milhões de sacas. Ou mesmo o mercado internacional, que fala até em cerca de 50 milhões. Então, safra realmente bastante prejudicada pelo clima desfavorável, primeiro com seca, depois com excesso de chuvas na colheita, grão muito miúdo, e é isso que está influenciando o tamanho da produção aqui, portanto, com essa quebra que está sendo prevista agora
no volume total de produção e que se reflete lá no mercado internacional com essa alta forte aqui de 3,1% por enquanto. O mercado não fechou ainda lá na Bolsa de Nova York para o café. Bom, eu vou agora, das nossas bolsas internacionais, eu vou lá para o oeste baiano, lá para Luiz Eduardo Magalhães, conversar com a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães, é o grande polo de produção de grãos lá do oeste baiano. E eu falo com Carminha Mício, que é a presidente do sindicato. Boa tarde, Carminha, obrigado por participar aqui do nosso programa. A ideia é conversar sobre a situação das lavouras. Parece que teve excesso de chuvas prejudicando a colheita de algodão aí, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como estamos? Tudo bem. Teve prejuízo na safra de algodão, isso pelo excesso de chuva, com a perda lá atrás dos bacheiros, e depois também por bicudos e outras pragas que interviram. Então, a produção de algodão está aquém do que os produtores esperaram, Silmar. A colheita em que pé está nesse momento? Ela quase está mais para o fim ou ainda está no início? Não, ela está mais ou menos na metade da colheita. Não poderíamos dizer que está no meio nem no fim, que devido ao frio que tivemos agora, mais no final de ciclo, demorou mais a maturação dos capulhos. Então ela tardou um pouco a colheita. O clima melhorou ou não? O clima está friozinho ainda durante a noite. Está muito agradável como o clima, mas para o algodão, esse frio da noite, ele prejudica um pouco na maturação dos capulhos, né? Mas está muito bom o clima para se viver, muito agradável. Ok. Agora, vou falar um pouquinho de comercialização. O pessoal está vendendo soja, estão aproveitando esses preços que estão acontecendo no mercado, com essa alta recente que houve aqui em função do câmbio. As vendas estão fluindo bastante bem? Olha, para a safra, hoje de manhã me detive em fazer uma pesquisa com as trades, com todos os envolvidos, e me surpreendeu um pouco. Com relação à safra futura, não teve fechamento de contratos no início do mês, porém agora, apesar da alta do dólar, não está ocorrendo fechamento de contrato. Está muito parado, os produtores estão muito precavidos, até por essa preocupação, né, do câmbio, que tem ocorrido nas últimas safras uma perda em relação a dólar, né, que você sabe que em 2013 e 2014 a média foi $26 o saco, 14 e 15 foi média $20, $21, e para 2016 estima-se $18. Então é bem preocupante, porque aqueles produtores que fecharam as aquisições de insumos em dólar, há uma preocupação muito grande. Então ficam na expectativa, na especulação, e não está ocorrendo muitos fechamentos de contrato. Segundo as informações dadas por Cargill, Bung, Multigreen, né, todos eles, há uma tendência em aguardar o relatório dos Estados Unidos, que possivelmente saia na semana que vem, né? Está, assim, uma insegurança muito grande dos produtores em relação a fechamento, a comercialização do produto nesse momento. E há uma tendência de aumento de área de soja para a próxima safra? Como é que está a expectativa? Na verdade, isso também influencia bastante, o que eu vou falar agora, influencia muito também na comercialização. Os produtores, na verdade, eles estão extremamente preocupados aqui no Oeste, no aguardo das liberações de custeios pelo banco. E aí, com essa preocupação, esse tardamento das liberações, há uma preocupação em não fazer fechamento futuro e em redução de área, sim. Há uma preocupação muito grande. Vai depender muito mais dos recursos
viabilizados pelas instituições financeiras do que propriamente a previsão do agricultor nesse momento. Na verdade, o planejamento é não reduzir a área, mas em virtude desses entraves e dessas dificuldades que estão ocorrendo junto às instituições financeiras, está gerando uma preocupação muito grande. Então, no momento, ainda não temos uma precisão se ocorrerá redução de área significativa ou não. Ok. Muito bem, eu conversei com Carminha Maria Mício, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães, lá a capital dos grãos, lá do Oeste Baiano. Muito obrigado, Carminha. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, Silmar, e a todos os ouvintes da Terra Viva. Da emissora. Estamos à disposição aqui no oeste da Bahia para o que for necessário, e o nosso sindicato está trabalhando na defesa da agricultura brasileira. Muito bem, obrigado, hein? Bom, a gente vai para um breve intervalo e voltamos em seguidinha com as cotações dos mercados físicos. A gente volta já. De volta com o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos ver rapidamente aqui as cotações dos produtos agrícolas no interior do país. Vamos começar pela soja aqui bem rapidinho. Soja em alta aí, função do câmbio ontem, Chicago subindo agora também. Alta aqui praticamente todas as praças aqui, ó, com poucas exceções. No Porto aí R$ 79,00, 1,3% acima. Estamos vendo aqui 1,4% lá em Cascavel. Vamos ver, tem uma leve queda aqui em Rondonópolis aqui. Tem mais praças aqui operando em alta. Vamos ver as próximas praças aqui, Rio Verde. Também alta, sul do Mato Grosso do Sul também com alta e estabilidade nas outras três praças que a gente acompanha. Dá tempo a gente ver o milho rapidamente ainda? Milho Paranaguá com alta forte, 5,3%, isso é reflexo do câmbio. Campinas 2,6%, estabilidade em Cascavel, Sorriso uma alta boa. Vamos ver o próximo aqui, Rondonópolis estabilizado, Rio Verde lá estabilizado. Bom, é o que deu para ver aqui, a gente está encerrando o programa, portanto, uma boa tarde a todos, um bom fim de semana e a gente vai estar de volta com o Agrimercado aqui à 1h da tarde, segunda-feira, sem falta. Até lá. Eu volto agora com fechamento do dia com o mercado lá de Nova York, é isso que nós temos aqui para encerrar o Agrimercado de hoje? Então tá, encerrando aqui com imagens lá de Nova York. Até segunda-feira.